O anel de safira em meu dedo parecia pesar 1 tonelada, uma âncora me prendendo a uma vida que eu mal começava a entender. Lembro-me do dia em que Arthur o colocou ali, seus olhos azuis como o mar de verão, prometendo não um reino, mas um refúgio. Ele era o príncipe, o herdeiro, o sol em torno do qual todo o nosso pequeno país de Altea orbitava. E eu era apenas Helena, a bibliotecária assistente da universidade que ele frequentou sob um pseudônimo, a garota que se apaixonou pelo homem, e não pelo seu título. Pelo menos, era isso que eu contava a mim mesma. A verdade, como eu viria a descobrir, era muito mais complexa e perigosa. O nosso casamento foi um escândalo e um conto de fadas em igual medida. Os tabloides me chamavam de a Cinderela dos livros, as manchetes gritavam sobre a plebeia que havia capturado o coração do príncipe. Eu ignorava tudo, focando apenas no calor da mão de Arthur na minha, no jeito como ele sussurrava que eu era a única calmaria em seu oceano de obrigações. E eu acreditei. Por um ano, vivi nesse sonho dourado, aprendendo os costumes do palácio, os nomes de duquesas que me olhavam com desprezo velado, e a arte sutil de sorrir quando tudo o que eu queria era fugir de volta para o cheiro de poeira e papel da minha antiga biblioteca. A primeira rachadura no meu mundo perfeito apareceu na forma de um velho diário de couro, escondido no fundo de um baú que pertencia à minha falecida avó. Eu o trouxe para o palácio junto com meus poucos pertences, um pedaço da minha antiga vida. Numa tarde chuvosa, com Arthur em uma reunião de estado, a solidão me levou até ele. As páginas amareladas cheiravam a tempo e a segredos. A caligrafia da minha avó, que eu mal conheci, era elegante e pães firme. Ela não escrevia sobre receitas ou fofocas da aldeia, ela escrevia sobre linhagens, sobre uma traição que manchou a coroa de Altea há gerações. Ela escrevia sobre uma princesa perdida, a verdadeira herdeira, forçada a fugir e a viver como uma camponesa para escapar de um tio usurpador. O nome dessa princesa era Lira, e o nome da filha dela, nascida em segredo no exílio, era Helena. Minha mãe. O diário caiu das minhas mãos. O som abafado no tapete persa foi como um trovão no silêncio do meu quarto. Meu coração batia descontroladamente contra as minhas costelas, um pássaro aprisionado. Era uma história, apenas uma fantasia de uma senhora idosa, eu disse a mim mesma, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Comecei a pesquisar, usando o acesso irrestrito à biblioteca real que Arthur me concedera como um presente de casamento. Mergulhei em tomos de história que ninguém tocava há séculos, em mapas genealógicos empoeirados e em registros paroquiais frágeis. A família de Arthur, a casa de Valérios, subiu ao poder há 200 anos, após o que a história oficial chamava de a grande abdicação da rainha Annelise, da casa de Orly. Os livros diziam que ela era fraca, incapaz de governar, e que cedeu o trono a seu primo, o primeiro rei Valérios, para o bem do povo. Mas o diário da minha avó contava uma história diferente. Annelise não abdicou, ela foi deposta, traída por seu próprio conselho e por seu primo ambicioso. Grávida, ela fugiu com a ajuda de alguns leais e deu à luz uma filha, a primeira na linhagem secreta que de alguma forma, levou até mim. Peça por peça, o quebra-cabeça se montava. A marca de nascença em forma de crescente na minha omoplata, que minha mãe dizia ser um beijo de anjo, era idêntica ao selo da casa de Orleans. A canção de ninar que minha avó cantava para mim, com palavras estranhas que eu não entendia, era o antigo hino de Altea proibido pelos Valérios. Cada descoberta era um golpe. O homem com quem eu dormia todas as noites, o homem cujo filho eu sonhava em carregar, era o descendente do usurpador que roubou o trono da minha família. Eu era rainha por direito, ele era apenas o príncipe consorte de uma O peso desse conhecimento era esmagador. Como eu poderia olhar para Arthur da mesma maneira? Cada beijo parecia uma mentira, cada abraço uma traição. Eu o amava, meu Deus, como eu o amava, mas o sangue que corria em minhas veias gritava por justiça. Comecei a ver a verdade nas entrelinhas do palácio. O olhar nervoso do velho rei, Teron, pai de Arthur, sempre que eu passava, a maneira como a rainha Isadora, sua mãe, me estudava com uma intensidade que eu antes confundia com desaprovação, mas que agora reconhecia como medo.
Eles sabiam, ou pelo menos, suspeitavam. Meu casamento com Arthur não foi um acaso, um conto de fadas, foi uma manobra política. Ao me trazer para a família, eles neutralizavam a ameaça que eu representava sem que eu mesma soubesse que era. Eles estavam unindo as linhagens, legitimando seu poder através de mim. Eu era um peão no jogo deles, e meu amor por Arthur era a coleira que me mantinha na linha. Alguma vez vocês já sentiram que a vida que estavam vivendo não era realmente como se estivessem apenas desempenhando um papel num roteiro escrito por outra pessoa? Contem-me nos comentários, porque essa sensação de ser uma impostora na minha própria história estava me sufocando. Decidi confrontar Arthur. Eu precisava ver em seus olhos se ele sabia. Escolhi uma noite em que o palácio estava quieto, a lua cheia lançando sombras prateadas através das janelas altas da nossa suíte. Ele estava lendo na cama, o livro apoiado no peito. O amor que sentia ao vê-lo ali, tão calmo e despreocupado, quase me fez recuar. Mas a imagem da minha avó, escrevendo a verdade à luz de velas, me deu forças. Coloquei o diário e os documentos que havia copiado sobre o edredom de seda. O que é isso, meu amor? Ele perguntou, sua voz cheia de sono e carinho. É a minha história, a nossa verdadeira história, eu disse, minha voz tremendo. Ele franziu a testa, pegou o diário e começou a folhear. Vi a cor sumir de seu rosto, o azul de seus olhos escureceu, transformando-se numa tempestade. Ele leu por quase 1 hora, em silêncio absoluto. O único som no quarto era o tic-tac de um relógio de pêndulo no corredor, marcando os segundos da nossa vida que se desfazia. Quando ele finalmente levantou o olhar, não era o meu Arthur que me encarava. Era o príncipe de Altea, um homem encurralado. Eu não sabia, ele sussurrou. Juro pela minha vida, Helena, eu não sabia de nada disso. Eu queria acreditar nele. Parte de mim, a parte que ainda era bibliotecária apaixonada, acreditou. Mas a outra parte, a rainha recém-desperta, viu a hesitação em seu olhar. Mas seus pais sabiam. Não foi por isso que você me procurou. Não foi o destino, foi uma estratégia. Ele não conseguiu me responder. Aquele silêncio foi a confirmação mais dolorosa. Ele se levantou, andando de um lado para o outro. Isso não muda nada entre nós, Helena. Eu te amo. Muda tudo, eu gritei, a dor finalmente explodindo. Eu não sou sua esposa plebeia, Arthur. Eu sou a sua rainha. Este palácio, esta coroa, eles são meus por direito de primogenitura, roubados pela sua família. A palavra rainha pairou no ar entre nós, carregada de um poder que nós dois estávamos apenas começando a compreender. Ele parou e me olhou, e pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Não medo de mim, mas medo do caos que essa verdade poderia desencadear. O que você vai fazer? Ele perguntou, a voz baixa e tensa. Era a pergunta que eu vinha me fazendo há semanas. Reivindicar o trono significaria mergulhar Altea em uma guerra civil. Os nobres, leais aos Valérios por 200 anos, não cederiam o poder facilmente. Significaria destruir a família de Arthur, o homem que eu amava. Significaria destruir o próprio Arthur, mas não fazer nada. Viver o resto da minha vida como um segredo, uma rainha fantoche em uma gaiola dourada, permitindo que a mentira continuasse. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Arthur e eu nos movíamos um ao redor do outro como estranhos. A tensão entre nós era uma coisa física palpável. Ele tentava se aproximar, me tocava com uma gentileza desesperada, mas eu recuava. Como ele podia me tocar sabendo que seu toque era parte da mentira? O rei e a rainha me observavam de longe, seus rostos máscaras de ansiedade. Eles sabiam que eu sabia. O jogo havia mudado. Eu tinha o poder agora, e eles estavam esperando meu próximo movimento. Passei horas na antiga capela do palácio, o único lugar que parecia verdadeiramente sagrado.